Aí galera, nós estamos aqui com o Launchpad 5 aqui. Estamos aqui num Citroën C3. A gente vai fazer esse vídeo aqui para mostrar para vocês a importância da gente usar a ferramenta de diagnóstico para fazer o diagnóstico no carro, entendeu? A gente tem que perder aquele costume antigo da galera de usar o scanner só para ver o código de falha. Qual código de falha está dando? E trabalhar em cima do código de falha, entendeu? Então a ferramenta de scanner hoje, de diagnóstico, é uma ferramenta muito importante. A gente tem que saber usar ela para a gente entender o que está acontecendo no carro. Por exemplo, aqui ó, vou entrar em TCM, que é o módulo de controle da transmissão. Vamos lá. O que eu estou dizendo para vocês, a gente tem que começar a dominar os dados que o módulo do câmbio tem a nos oferecer como reparador para a gente poder fazer um diagnóstico preciso. Então vamos vir aqui em fluxo de dados. O que eu estou querendo dizer para vocês aqui, ó, vamos nas principais variáveis ou as principais leituras. A gente sabe, todo mundo sabe, né? Isso daí não é novo para ninguém, que o problema do AL4 qual que é? Pressão de óleo. Então o que a gente vai selecionar aqui, ó? Pressão de óleo. Vamos selecionar esse valor, pressão de óleo. E olha aqui outro valor que a gente vai selecionar, pressão de referência. Então olha só, sabendo que o AL4 o problema dele é pressão, eu vou selecionar pressão de óleo e pressão de referência. Beleza, eu vou confirmar aqui. Então o que acontece? Está aqui minhas duas pressões, ó. A minha pressão de óleo atual, olha a minha referência, deveria estar 3 bar. Tá vendo lá? Tá dando 3,295. Então uma diferença de 10% entre as duas não caracteriza problema. Se tiver uma diferença maior que isso, a gente tem que ficar atento. Mas melhor ainda, eu vou colocar no gráfico aqui, ó. Eu vou colocar no gráfico. Opa, vamos lá, olha lá. Vou colocar no gráfico e vou fazer o seguinte aqui ainda. Eu vou sobrepor um gráfico sobre o outro, que o Launchpad 5 ele nos dá essa possibilidade. Então olha só, eu sobrepus um gráfico sobre o outro. Ou seja, as minhas duas pressões, tanto a de referência como a pressão que está nesse instante na transmissão, olha só, está seguindo a mesma linha. Isso quer dizer o quê? Que nesse momento, a alavanca em drive, a minha pressão está normal. Vamos andar com o carro agora. Ele vai começar a andar com o carro aqui, ó. E olha só o que está acontecendo. Olha lá. Eu não consigo ver as pressões, olha, tá na mesma linha de pressão, ó. Já engatou segunda, engatou terceira. E tá vendo que as pressões, elas estão iguais? Ó, já fez primeira, segunda e terceira, vai fazer quarta. E as pressões continuam iguais. Então o que isso me indica? Encosta antes da gente entrar na BR, mano, se você puder encostar no posto aqui. Então o que isso indica? Olha só, eu fiz um percurso com o carro aqui, olha lá o gráfico continuando indo. Eu fiz um percurso com o carro aqui que engatou todas as marchas. E o que aconteceu dentro da transmissão? A pressão de referência, que é a pressão que o módulo da transmissão ele desejava para aquela situação, ela foi a mesma que a pressão real do câmbio. E detalhe, aplicou primeira, aplicou segunda, aplicou terceira e aplicou quarta. Todos os pacotes foram aplicados. E eu não tive uma discrepância entre a pressão real e a pressão de referência. Por exemplo, se eu tivesse um problema na terceira marcha desse carro, uma fuga no pistão da terceira, que no momento que aplicou a terceira tivesse tido uma fuga de pressão lá, eu teria pego nesse gráfico do scanner. Por quê? Porque a minha pressão de referência ela seria uma, e a minha pressão real, ela obrigatoriamente ela deveria cair por conta da fuga que eu tivesse lá naquele pacote de pressão. Lá naquele pacote de marcha, melhor dizendo, no pistão, onde quer que seja que vazou pressão hidráulica ali, e aí o carro provavelmente iria patinar e ia ter alguma outra sequela que a gente ia sentir. Então, galera, o que eu quero mostrar para vocês aqui é a importância da gente usar a ferramenta de diagnóstico baseado nos parâmetros que a gente tem para a gente ver o que está acontecendo
no carro para a gente poder entender. Aqui eu já tenho um quadro claro que eu não tenho problema nenhum interno referente à pressão nesse câmbio. Os pacotes estão todos vedando e está sendo a mesma pressão de referência com a pressão que está realmente na transmissão nesse momento, entendeu?